Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas aqui no nosso bate-papo. Pela segunda semana consecutiva do ano, nós estamos aqui para poder entregar conteúdo, com o objetivo de fazer com que você tenha mais resultados e faça desse ano de 2025 um ano excepcional. Me conta aqui nos comentários. Quais são as suas expectativas para esse ano de 2025? Você já acredita que é o melhor ano da sua história? Me conta aqui nos comentários que eu quero poder ter a oportunidade de ler. E sempre lembre-se de algo: tudo o que a gente fala, tudo o que a gente pensa, nós atraímos. Então, se você já começa o ano de 2025 pensando em coisas boas, a chance de você atrair coisas boas para sua vida é muito grande. Não se esqueça, problemas todos nós temos. O que diferencia é a maneira como você os enxerga. Você sabia que até dos problemas nós temos a oportunidade de tirar benefícios? Até dos problemas nós temos o privilégio de crescer e nos tornarmos seres humanos melhores, empreendedores melhores, vendedores melhores? Então lembre-se, a diferença do problema é a maneira como você o enxerga. A maneira como você o enxerga vai determinar se ele vai se tornar um grande problema ou um pequeno problema. E me conta aqui também de que cidade que vocês estão falando, se vocês já são revendedoras, Munhá, ou se têm o desejo de se tornarem. Me conta que eu quero ler o comentário de todo mundo aqui, ó. Tayane Rosa, tudo bem? Tayane, seja bem-vinda. Marlene Paiva, é uma alegria poder ter você com a gente aqui também. Eliane, quanto tempo demora para poder chegar o mostruário? Não sei se você já fez o seu cadastro, se você já foi aprovada. Rê Fernandes está falando de São Paulo, boa noite, Cuiabá, Mato Grosso, Bahia. Tem gente do Brasil todo, né? Como é importante, como é interessante a gente estar vivendo nessa era digital. Talvez os nossos pais, talvez não, né? Com certeza os nossos pais, os nossos avós não tiveram esse privilégio que a gente tem de poder se conectar, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Então a internet ela veio para poder trazer de fato muitos benefícios para a nossa vida. Só que é muito importante saber a maneira como nós temos utilizado essa ferramenta, porque se nós usarmos da maneira incorreta, ela também traz muitos malefícios para a nossa vida. Ednelli está falando de São Gonçalo, Manaus, Amazonas. Agatha, tive a oportunidade de conhecer aí a sua cidade. Foi no casamento aí de um grande amigo no ano passado. Gostei muito, uma cidade super acolhedora, muito quente, viu? Achei Manaus muito quente, mas uma cidade com muitas belezas naturais. Silene Rosa, amo vender as peças Munhá. A Sheila disse que não está ouvindo. Isis, preciso do código para poder enviar as semijoias. Quando consigo receber a maleta? Galera, vamos entrando aí. Daqui a pouco a gente vai entrar de fato no nosso conteúdo. O nosso bate-papo hoje vai ser um pouco diferente. Hoje vai ser um bate-papo onde, né, eu responderei algumas perguntas que foram feitas, né, na caixinha que a gente soltou, né, essa semana no perfil oficial da Munhá. Eu selecionei ali as melhores perguntas para poder trazer um conteúdo de acordo com as necessidades de vocês. É muito importante que vocês participem, é muito importante, né, que vocês comentem nas lives, é importante que vocês coloquem ali as dúvidas que vocês têm na caixinha, porque nós estamos olhando, nós estamos analisando para que a gente consiga trazer um conteúdo mais assertivo. Afinal, a dor que você sente no seu dia a dia é importante para que a gente consiga trazer a solução. Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Bruno Fernandes. Eu sou especialista em venda direta. O que é a venda direta? A venda direta é o que você faz no seu dia a dia. É você ir em busca do seu cliente ao invés de esperá-lo vir até você. Durante muitos anos da minha vida, eu vendi livros de porta em porta. Eu fui em busca do cliente. Eu me apaixonei por esse modelo de negócio. Sabe por quê? Porque você não fica dependente de terceiros para poder ter resultado. Quando você vai em busca do seu cliente, a mágica acontece. Quando você fica esperando o seu cliente, você se torna uma pessoa muitas vezes ansiosa, você se torna uma pessoa impaciente e os resultados, eles não dependem de você. Como, por exemplo, se você tem uma loja, choveu,
vai refletir no seu resultado. Se você tem uma loja física e teve aquele dia muito calor, foi um dia muito intenso, você não vai conseguir receber um número grande de clientes. Agora, se você trabalha com venda direta, você tem essa oportunidade, independente da circunstância, ir em busca do seu cliente. Então, eu sou um apaixonado por vendas direta e durante muito tempo e ainda continuo buscando muito conhecimento para que eu tenha muito resultado e através dos meus resultados eu consiga transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas. Eu carrego essa missão, eu carrego esse propósito dentro do meu coração. Poder levantar novos vendedores e potencializar vendedores para que eles entendam o poder que eles têm, para que eles entendam que através das vendas muitos sonhos podem ser realizados. Então, se você está participando dessa live, é porque você já vende ou porque você tem o desejo de se tornar uma revendedora Munra. Então sejam todos, mais uma vez, aí muito bem-vindos. E eu vou estar começando agora o nosso bate-papo. Eu selecionei aqui 13 perguntas, tá? Vamos ver como que vai ser o decorrer aqui do nosso bate-papo. Espero responder todas elas e responder mais algumas perguntas que vocês realizarem também. A nossa equipe está anotando ali, tá? Quais são as perguntas que eles acreditam que não são repetidas e que vão trazer também, né, uma relevância aqui para o nosso bate-papo, tá? A nossa primeira pergunta, né, foi feita pela Isabel. Na verdade, não foi uma pergunta. Ela fez um questionamento e eu achei muito importante trazer. Esse recado é para você, né, que ainda não é uma revendedora, que ainda não trabalha com semijoias, ou para você que está trabalhando com semijoias, não tem tido muito resultado e tem sentido muito medo. O que ela falou para mim aqui? Bruno, quero começar, mas tenho medo. O medo é algo muito natural na vida do ser humano. O medo de fracassar, o medo de não dar certo. Mas eu digo que quando você trabalha com semijoias no consignado, você precisa colocar na ponta do lápis algumas situações. E em cima dessas situações, você tomar essa decisão. Por que eu digo que você não deve ter medo de começar a revender semijoias? Porque você não corre nenhum tipo de risco. A gente envia para você o mostruário, a gente entrega para você conteúdo, a gente entrega para você conhecimento e ensina qual é o caminho que você deve seguir. E o que eu sempre costumo dizer, né, em todos os bate-papos, nas caixinhas que eu acabo respondendo, é que o segredo para você ter resultados no segmento de semijoias é você falar com o maior número de mulheres possíveis. Isso é algo que eu quero bater com bastante frequência nessa tecla, porque eu quero que você entenda isso que eu estou falando. O segredo para você ter muito resultado no segmento de semijoias é você falar com o maior número de pessoas possíveis. Vocês têm um tempo. A partir do momento que vocês recebem, né, o mostruário com as peças, vocês têm um tempo para poder revender. Então, o que vai determinar quando você chegar ao final do seu ciclo de vendas? A quantidade de pessoas que você conversou. Exemplo, durante todo o período eu falei com 10 mulheres. Eu abri o meu mostruário e ofereci para 10 mulheres. Você vai ter um percentual de chance de ter resultado. Se você ofereceu para 20 mulheres, isso aumenta. Se você ofereceu para 30, 3 vezes mais chances você vai ter de ter resultado. E se chegou ao final do seu ciclo e você falou com 100 mulheres, eu, Bruno, tenho certeza do que eu estou falando. Você vai chegar ao final do seu ciclo e vai ter muito resultado, porque mulher, ela compra pela emoção. Quando você abre aquele mostruário lindo, cheio de peças, oferece garantia, oferece facilidade, ela vai comprar, porque ela já compra semijoias em algum lugar, ela já compra semijoias de alguém. Por que ela não pode comprar de você? Então se posicione, você precisa se posicionar. Use as suas redes sociais para poder mostrar para o seu ciclo de amigos e amigas que você está trabalhando com semijoias. As pessoas precisam saber. Algumas revendedoras, às vezes, elas ficam com vergonha de postar. Ó, gente, abre ali a câmera, por mais que não fique perfeito, mas abre ali o Instagram. Ó, gente, estou trabalhando agora com semijoias, estou empreendendo nesse segmento e gostaria de ter a oportunidade de oferecer as minhas peças para você. Beleza, talvez ninguém vai responder, ninguém vai te chamar, mas você colocou o quê? Você plantou ali uma sementinha onde você está aumentando o nível de conscientização dessas pessoas. Então, de maneira inconsciente, elas estão, né, guardando essa informação de que você trabalha com semijoia. Quando você novamente faz isso, aumenta esse nível de consciência dela. Ou seja, quanto mais vezes você divulga que você está empreendendo no segmento de semijoias, mais as pessoas vão conhecer o seu trabalho. Aí o que vai acontecer? Quando ela precisar comprar um presente para uma amiga, e esse presente for uma semijoia,
quem é que ela vai lembrar que trabalha com semijoias? Aquela pessoa que mais postou. Existe um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Eu gosto muito dos ditados populares, porque os ditados populares eles são muito sábios. E esse ditado popular ele é muito verdadeiro. Só é visto quem é lembrado. Então, não tenha medo, invista, né, tempo nesse projeto e eu tenho certeza que se você, né, de fato colocar em prática tudo que nós temos ensinado, você vai ter muito resultado e você vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Eu sempre, né, bato numa seguinte tecla, né, o seu maior medo deve ser o medo do fracasso, de você chegar ao final da sua vida, olhar para trás e se arrepender por não ter feito algumas coisas. Então, o que eu quero que você faça? Você pode sair da live agora, tá? Esse recado é para você que está com medo de revender semijoias com a Murra. Você vai sair agora dessa live, você vai entrar lá no nosso perfil e na nossa bio tem um link, tá? Você vai clicar nesse link e vai realizar o seu cadastro. E eu tenho certeza que se você aplicar o que nós estamos ensinando, você vai ter resultado e daqui um mês, daqui 2 meses, 3 meses, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Beleza? Combinado? Então pode sair da live, vai lá, se cadastra e depois você volta aqui. Perfeito, Isabel? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, né? Espero que tenha feito sentido aí para você. A Renata, como faço para revender? Porque fiz tudo o que pediram e não consegui. Tenha calma, vai acontecer. Número 2, a segunda pergunta aqui que me passaram. O pessoal perguntou: tenho ouvido muitos nãos, inclusive da minha família. Onde será que está o erro? Quem fez essa pergunta foi a Raquel. Ô Raquel, em primeiro lugar eu queria te dar os parabéns, tá? Por que eu quero te dar os parabéns? Porque se você está ouvindo muito não, é sinal, né, que você está no caminho certo. Se você está ouvindo muitos nãos, é porque você está falando com muitas pessoas e você está oferecendo. Um outro detalhe que você tem que ficar muito ciente em relação, às vezes, a algumas pessoas que você cria expectativas que vão comprar de você. Eu já vi muitas revendedoras que desistiram porque haviam criado uma expectativa de que uma tia vai comprar, uma prima vai comprar, aí quando chega o monstruário e você vai oferecer para sua família, ela acaba não comprando e aquilo te desmotiva e faz com que você não continue. Lembre-se de algo. A pessoa ela tem o livre-arbítrio de escolher se ela quer comprar ou não. Ela tem também a situação que pode ser que naquele momento não faça sentido para ela e você precisa entender. Você tem que encarar aquele não como algo muito normal na sua vida. E às vezes vai acontecer, viu? Nós vamos nos decepcionar com pessoas que a gente acreditava, né, que fossem de fato investir nesse projeto que a gente entrou, que fossem investir nesse sonho que nós acabamos de dar o start e às vezes a gente vai se surpreender com pessoas que a gente não imaginava que fossem comprar e que vão comprar de você. Então não se preocupe, o não é muito normal na vida de um vendedor. Outra coisa que é muito importante, você precisa entender o porquê que você está ouvindo esse não. Você precisa sempre realizar essa pergunta. Por que eu ouvi esse não? Quando você faz essa pergunta, gera algumas reflexões. Quais são as reflexões que podem gerar? Será que de fato eu abordei da maneira correta? Será que eu agreguei valor para o meu produto, né, para o meu acessório, para minha possível cliente entender o valor real do que eu vendo? E uma outra coisa que é muito importante, eu tenho visto muitas pessoas não qualificado os seus possíveis clientes. O que é qualificar um possível cliente? Não adianta você querer vender semijoia para uma pessoa que só utiliza bijuteria. Se ela está acostumada a comprar bijuteria, ela não está preocupada com qualidade, ela está preocupada com preço. Então, quando você chega com a sua semijoia, o que acontece? Ela vai achar que a sua semijoia está cara, ela vai entender que não faz sentido para ela comprar aquilo naquele momento, e isso também faz com que muitas vezes a revendedora ela desista. Mas o erro não está no produto, não está nela, mas sim no possível cliente. Ela está qualificando de maneira errada. E isso leva tempo, tá? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. É algo que você precisa treinar, é algo que você precisa estar sempre ali com a escuta ativa, ficar atento a tudo que está acontecendo, anotando. E lembre-se, né, como qualquer outra coisa na nossa vida, tudo que é grande, tudo que é excepcional,
leva tempo para acontecer. Eu carrego uma frase comigo que ela diz que você não se torna um excelente vendedor em um dia. Você se torna um excelente vendedor no dia a dia. Tenha paciência, tenha calma, faz parte do processo. Você vai precisar ouvir muitos nãos para você entender como que funciona o processo de uma venda. E se você souber lidar com isso, com certeza, né, você vai ter resultados excepcionais. Mas lembre-se, você não se torna uma excelente vendedora em um dia. Você se torna uma excelente vendedora no dia a dia. Raquel, espero que eu tenha respondido, né, aí a sua pergunta, tá? Gente, vamos lá, Vamos fazer pergunta, a gente está anotando aqui as perguntas, tá? Para que a gente possa estar respondendo vocês aí no decorrer da live. A terceira pergunta que fizeram foi uma pergunta mais pessoal, foi a Márcia que fez. Ela perguntou: você sempre trabalhou com vendas? Muito legal, gostei muito da sua pergunta. E eu vou responder essa pergunta contando uma pequena história. Eu sou natural de Minas, tá? Eu nasci em Pouso Alegre. Quem que é mineiro? Quem que tá na live aí que é de Minas Gerais também? Eu nasci em Pouso Alegre e fui criado numa cidade que se chama Camanducaia. É uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes. O meu pai, eu falo que ele é um sujeito bruto, rústico e sistemático. É um homem de pouquíssimas palavras, mas ele ensina muito através dos exemplos. E um dia eu cheguei até o meu pai, eu deveria ter mais ou menos ali uns 8 anos de idade, e eu falei: ô pai, me dá um dinheiro. E a resposta do meu pai mudou a minha história. Se eu estou falando aqui com você hoje, é graças à resposta que o meu pai me deu quando eu tinha mais ou menos 8 anos. Eu pedi o dinheiro para ele e ele falou: meu filho, se você quer dinheiro, vá trabalhar. Como um bom filho, eu ouvi, né, o conselho do meu pai, e a partir daquele dia eu comecei a vender geladinho. Lá em Minas a gente fala geladinho, outros falam sacolé, outros falam chupa-chupa. Eu pedi para minha mãe preparar alguns geladinhos para eu poder sair vendendo de casa em casa. E ali eu comecei a entender o poder das vendas na minha vida. Eu sempre saía com um produto e voltava para casa com dinheiro. E com aquele dinheiro eu conseguia comprar, né, as coisas que eu queria. Então ali, lógico que de maneira inconsciente, porque uma criança ela não consegue, né, ter esse discernimento de entender isso, mas de maneira inconsciente eu comecei a entender o poder das vendas na minha vida. E desde aquele dia eu nunca mais parei de vender. E eu digo que eu quero vender até o último suspiro da minha vida, porque é algo que eu amo de paixão. Vocês sabem qual é a função de um vendedor? Muitas vezes o vendedor ele carrega uma imagem muito ruim de que é uma pessoa chata, de que é uma pessoa que tem lábia, é uma pessoa que engana, mas nada disso. Sabe qual que é a função de um vendedor? A própria palavra diz vendedor. O vendedor ele tem como ofício curar a dor do seu possível cliente. Como assim curar a dor do seu possível cliente? Você trabalha com semijoias, a gente vende semijoias. Então qual que é a dor que você cura da sua cliente? É a cor da beleza. Você vai o quê? Você vai devolver a autoestima para essa mulher. A dor que ela tem talvez seja, eu quero ir a um casamento e eu quero estar muito bonita. Então a dor que você vai curar dela é essa. Você vai levar para ela, né, uma beleza no qual ela vai estar, né, de fato se sentindo bem com aquele acessório. Uma pessoa que ela trabalha vendendo consórcio. Vamos usar esse exemplo. Qual que é a dor que ela cura da pessoa? É algum investimento que aquela pessoa precisa fazer a longo prazo. Então o vendedor ele tem como responsabilidade curar a dor do seu possível cliente. Então, respondendo a sua pergunta aí, é a Márcia que fez a pergunta. Ô Márcia, sim, eu trabalho com vendas desde os meus 8 anos de idade, hoje eu tenho 35 anos, nunca mais parei de vender e pretendo estar vendendo durante toda a minha vida aí. Muito obrigado pela sua pergunta. E aí, gente, tá tudo certo? Vocês estão gostando da live aí? Tá fazendo sentido para vocês? Quem tá gostando, eu quero pedir que você clique aí nesse coraçãozinho, tá? Clica no aviãozinho para poder encaminhar para mais pessoas, para que outras pessoas tenham a oportunidade também de acessar esse conhecimento, né? E conhecer também a Munhá. Quero que você mande aqui para alguma amiga tua que talvez tenha um perfil de vendedora, que queira começar a revender semijoias. Então é muito importante. Talvez você possa ser um canal de transformação na vida dessa pessoa, mostrando para ela uma oportunidade de fazer uma renda complementar e, quem sabe, né, fazer das semijoias a sua renda principal. Ó, a Marta tá falando de Paragominas, no Pará.
Eu tenho outros empregos, mas não consigo ficar sem vender. Que legal, Daniela. Eu falo que quando nós somos picados ali pelo pernilongo das vendas, a gente nunca mais, pelos mosquitinhos, né? Um fala mosquitinho, outro fala pernilongo das vendas, a gente nunca mais consegue parar, né, de vender. E eu concordo com você. Quando a gente pega paixão por isso, quando a gente entende de fato um processo de vendas, você fica alguém que não consegue mais ficar longe desse ofício. Então eu tô junto contigo aí, viu, Daniela? Ó, o Daniel perguntou aqui, ó, quanto que vocês pagam de comissão? Aqui na Monra a gente preza muito pela meritocracia. O que que é a meritocracia? A meritocracia é quanto mais você faz, quanto mais resultado você entrega, mais comissões você recebe. Então hoje a gente paga até 50% de comissão. Obviamente que isso depende do seu esforço. Eu não posso pagar 50% de comissão para uma pessoa, né, que vende R$ 100 e para uma pessoa que vende 2.000, 3.000, eu pagar o mesmo tanto que eu pago para ela. Eu penso que essa pessoa que tem mais resultados, ela merece ganhar mais. Então a gente paga aqui até 50% de comissão. Eu digo sempre que hoje qualquer negócio no mundo, a linha final de um negócio, ela não dá 50% de lucro, né, para o dono daquela empresa. Então, quando você revende semijoias, você consegue ter até 50% de comissão. Eu sempre repito, empreender no segmento de semijoias de maneira no consignado, né, como vocês fazem, é algo muito inteligente. Você de fato deve investir nisso daí, porque você consegue, né, de acordo com a sua entrega, colocar dinheiro no bolso, colocar dinheiro no bolso. E nós temos aqui uma filosofia, né? O Fábio, na semana passada, na quinta-feira, quem estava com a gente aqui na quinta-feira, se puder comentar o que, que achou, né, do nosso bate-papo, foi muito legal. E o Fábio bateu muito nessa tecla, né, de fato gerar oportunidades para ser vendedoras, né, que estão hoje dentro do nosso ecossistema. A gente está de olho em todos vocês, a gente acompanha números, a gente está vendo quem está vendendo mais, e você, né, que tem esse desejo de um dia, né, abrir o seu negócio de semijoias, a gente valoriza muito isso. A gente quer que a sua passagem dentro da Monra seja uma passagem marcante na sua história. Que o tempo que você passar conosco, eu não sei se você vai ficar vendendo com a gente 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Hoje a gente tem revendedoras que estão aqui há mais de 10 anos. Não sei quanto tempo que você vai ficar aqui com a gente, mas o que nós temos como propósito é que nesse período que você estiver aqui dentro dessa jornada conosco, você seja transformada de alguma maneira. E quando você encerrar o seu ciclo, você saia daqui melhor do que você entrou. E é por isso que nós estamos aqui hoje, em plena terça-feira, 8h20, te entregando um conteúdo gratuito, um conteúdo que, se fosse para ser pago, seria um investimento muito alto. E não são tantas pessoas que, né, conseguem aproveitar essas oportunidades. E é por isso que são poucas pessoas que vão viver o extraordinário. Então, se você está aqui, parabéns por essa decisão de estar buscando conhecimento. Isso já mostra que você está à frente, né, de milhares aí de pessoas. 5, a quinta pergunta. Qual foi a quinta pergunta, né, que foi feita aqui pela Marlene? A Marlene disse o seguinte: recebi as semijoias e não sei por onde começar a vender. Uma pergunta muito boa, Marlene. Às vezes essa pergunta seja uma dúvida de quem já está há um tempo aí revendendo semijoias. Eu fiz uma live há um tempo atrás dizendo o que, que eu faria se eu estivesse começando hoje no segmento de semijoias. Então, de maneira bem simplificada, eu vou dizer para você o que, que eu faria se eu estivesse começando hoje. Primeiro lugar, eu ia usar uma ferramenta poderosa que nós temos nas nossas mãos e muitas vezes a gente utiliza da maneira incorreta, que é o nosso celular. O nosso celular é algo muito poderoso. Então, o que, que eu faria se eu estivesse começando hoje para poder captar clientes, né, e começar a minha jornada dentro do segmento dos semijóias? Eu pegaria o meu celular, entraria ali na minha agenda telefônica ou ali nos meus contatos do WhatsApp e anotaria todas as minhas possíveis clientes. Sabe aquela sua amiga, né, da igreja, aquela sua amiga da academia, aquela sua amiga do trabalho? Eu ia anotar o nome de todas essas pessoas numa folha, de todas as minhas possíveis clientes, tá? Esse seria o primeiro passo. Anote aí, tá, gente? Para vocês colocarem em prática isso amanhã. E eu tenho certeza que você já vai ter resultado. O nosso treinamento que nós fizemos há um tempo atrás, que eu dei esse exercício, né, para a mulherada colocar em prática, no outro dia a gente começou a receber um monte de relatos, né, de que de fato tinha dado certo e elas já tinham colhido resultados. Então vocês vão fazer isso, vocês vão anotar todas as possíveis clientes, tá? E se no final você falar assim, nossa, eu tenho poucas pessoas que eu conheço, tente rever,
né, como você tem utilizado o seu tempo, onde você tem frequentado, porque quem trabalha com vendas a todo momento tem que estar em conexão, tem que estar em contato com outras pessoas. Você trabalha com semijoias? Então, onde você precisa estar com frequência? Em ambientes onde existam muitas mulheres, como por exemplo, academia, né, igreja, tem muitas mulheres, onde você pode encontrar salão de cabeleireira, salão de manicure. Então você precisa começar a frequentar esses lugares para você poder criar conexão com essas pessoas, tá? Então você anotou ali todos os contatos. Quando você anotar todos esses contatos, você vai criar uma mensagem. Uma mensagem mais ou menos assim, né? Olá, tudo bem, fulana? Chame ela pelo nome. Comecei a empreender no segmento de semijoias. E como eu sei que você é uma mulher que gosta de se cuidar, eu quero ter a oportunidade de oferecer para você o meu trabalho, de apresentar para você o meu trabalho. Qual dia da semana fica melhor? A gente chama isso de copy. O que que é a copy? É um texto pronto que você vai estar mandando, né, para sua rede de contatos. Eu digo que essa mensagem ela é matadora, porque dentro dela existem muitas técnicas. Como, por exemplo, quais são as técnicas que eu utilizei? A primeira, chamei pelo nome. Quando você chama pelo nome, não passa uma sensação de que é uma lista de transmissão, não passa uma sensação de que você está mandando essa mensagem para todo mundo. Segunda técnica que eu usei, fulana, eu estou empreendendo no segmento de semijoias. Você consegue entender a diferença? Estou empreendendo e estou revendendo semijoias? Qual dessas duas falas vai trazer mais credibilidade para você? Eu não tenho dúvidas de que é empreendendo. E você não está mentindo. De fato, você está empreendendo no segmento de semijoias. Então, quando você usa, né, estou empreendendo, você já quebrou uma barreira. Você já criou uma conexão com a pessoa e gerou autoridade. Gerando autoridade, fica mais fácil de você se conectar com ela, tá? Qual que é a outra técnica que eu utilizei? Como eu sei que você é uma mulher vaidosa e que gosta de se cuidar, então o que que eu fiz aqui? Eu dei um título para ela, né? Que ela é uma mulher vaidosa, que ela é uma mulher cuidadosa. Eu fiz um elogio sincero, mas obviamente, né? Faça esse elogio se de fato essa mulher, né? For vaidosa, for cuidadosa, porque existe uma diferença entre o elogio e a bajulação. Qual é a diferença? O elogio ele é verdadeiro. E a bajulação, ela é mentirosa. E as pessoas que são bajuladoras, a longo prazo, elas perdem credibilidade. Então, sempre que você for realizar um elogio, faça de maneira verdadeira e transparente. Então, essa foi uma outra técnica que eu usei. Qual que é a última técnica que eu uso, que ela é muito importante? É o fechamento, é a CTA, é uma chamada para ação. Porque não adianta nada você, né, montar um texto legal e você não criar uma chamada para ação. Quando eu falo no final, qual dia da semana eu posso te visitar? Eu estou fazendo aqui uma pergunta aberta. Qual que é a diferença da pergunta aberta para a pergunta fechada? A pergunta fechada é quando ela tem a possibilidade de responder sim ou não. Quando ela não tem essa possibilidade e eu pergunto qual dia da semana fica melhor para você, ela não consegue responder sim ou não. Ela vai ter que falar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Então, essa é uma outra técnica que a gente usa. São todas as pessoas que vão te responder? Com certeza não. Então, o que que você deve fazer? Não se deixar abalar com isso. Se ela não respondeu nesse primeiro momento, pode ser que ela estava ocupada, existiam outras coisas que eram prioridade e ela não respondeu naquele momento. Mas insista. Insista, faça uma abordagem diferente, mas mande uma mensagem. Porque existe uma diferença do vendedor persistente e do vendedor insistente. Qual que é a diferença? O insistente é aquele vendedor chato, que ele faz a mesma abordagem sempre. E qual que é a diferença para o vendedor persistente? O vendedor persistente é aquele que faz a mesma abordagem, mas de maneiras diferentes, de maneiras encantadoras e de maneiras criativas. Então essa é a diferença. Seja, né, uma vendedora persistente e não insistente. Vocês conseguiram captar isso aqui que eu falei, gente? Isso é muito legal. Se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza, né, que vocês vão ter muito resultado. E continuem insistindo nisso. E não se abalem com aquelas pessoas que não responderam. Eu tenho certeza que se você montar uma lista de transmissão legal, né, vai fazer muita diferença e você vai conseguir enxergar resultado muito rápido, tá? Ó, Selma, eu não tenho muitos clientes, mas o que já conquistei são fiéis nas compras. Mas pretendo conquistar mais clientes. Passei uma ferramenta bem legal, viu? Pode colocar em prática isso daí que vai dar muito certo, Selma. Ó, espero que eu tenha respondido aí sua pergunta, tá, Marlene? A Isadora perguntou aqui, gostei bastante também. Bruno, qual que é a sua maior característica como vendedor? Ao longo dessa minha jornada trabalhando com vendas, eu comecei a perceber
que alguns vendedores que tinham muito resultado, eles tinham algumas características semelhantes. E eu fui perceber que o que me fez ter muito resultado dentro, né, dessa minha jornada como vendedor, essa mesma características que eu consegui enxergar neles. A primeira característica é a ambição. Eu consegui perceber que todas as pessoas que têm muitos resultados na vida, né, são pessoas que são ambiciosas. E o que é a ambição? A ambição não é você, né, querer passar por cima de outras pessoas para poder conquistar as suas coisas. A ambição é você querer mudar de vida. É você querer proporcionar coisas para sua família, é você querer ter a oportunidade de gerar acessos para as pessoas que você ama. A ambição nada mais é do que você realizar os sonhos, os desejos que você tem no coração. Isso é ambição. E quando a gente tem sonhos muito bem traçados e sonhos muito claros, isso nos dá um gás, isso nos dá uma energia e faz com que a gente, né, consiga ter muitos resultados. Então eu percebi que a ambição é um ingrediente que foi muito importante na minha jornada e continua sendo, né, nessa minha empreitada como vendedor, e a persistência. Quando eu coloco algo na minha cabeça, é muito difícil alguém me parar. Eu não desisto daquilo. Eu vou até o fim. Por quê que eu desenvolvi a persistência? Que eu entendi que no mundo das vendas, se você persistir, você vai ter resultado. Eu entendi quando eu vendia livros de porta em porta que sempre que eu ouvia um não, eu estava mais próximo do sim. E aquilo foi sendo desenvolvido dentro do meu inconsciente e eu comecei a entender o poder da persistência no mundo das vendas. Então, se eu fosse falar de duas características que são marcantes na minha vida como vendedor e que fizeram muita diferença, foram essas duas. É a ambição, sempre querer mais, sempre proporcionar acessos para as pessoas que eu amo. E a segunda é a persistência, não desistir. Quando eu traço uma meta, eu vou até o fim. É fácil? Não é. Eu tenho que estar lutando sempre contra a minha falta de vontade, lutando sempre, né, contra o desânimo, porque eu também tenho os meus momentos, né, difíceis, eu tenho os meus momentos que eu tenho que ficar lutando contra o meu emocional, que às vezes a negatividade ela tá maior do que a positividade, mas é um exercício, a gente tem que estar lutando aí todos os dias e de fato buscando. Mas quando a gente tem um propósito, quando a gente tem, né, um objetivo muito bem definido, a gente consegue superar tudo isso. Beleza, gente? Quem tá gostando vai colocando aí o dedo no coração, vai comentando aí, porque eu falo que nós que estamos desse lado é muito importante, né, nós sabermos, nós ouvirmos, lermos aqui os relatos de vocês, para que a gente continue colocando energia nisso daqui, entregando, né, sempre o melhor, né, conteúdo e que de fato seja um conteúdo transformador aí na sua vida, tá bom? E enquanto eu vou tomando uma água, eu quero que você faça alguma pergunta aqui. Eu quero ler a sua pergunta e quero estar respondendo aqui ao vivo. Ó, a Marci disse ali, ó, minha mãe vende, mas hoje está com depressão profunda. Né? Fala pra gente aí qual que é o nome dela, pra gente colocar ela aí nas nossas preces, nas nossas orações. A gente acredita muito nisso, tá? Obrigado por ter compartilhado aí esse momento difícil aí na vida de vocês. Ó, uma pergunta aqui que foi feita aqui que eu quero também estar respondendo. Onde consigo me cadastrar para ser uma revendedora? Eu já disse aqui no começo da live e vou repetir. Lá nos nossos stores tem um link para você poder clicar e se cadastrar. E você pode entrar também lá na bio do nosso Instagram, clicar no link e se cadastrar. É muito fácil, é um processo muito rápido. A única coisa que a gente pede é para você poder ter paciência. Né? Graças a Deus nós temos tido, né, muita procura de mulheres que querem revender semijoias. Então a gente tem todo um processo, né, tem assim, são muitas etapas que precisam ser cumpridas para que o seu monstruário chegue. Mas dê o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? É você ir lá e se cadastrar. O quanto antes você fizer isso, mais rápido você vai receber o seu monstruário e mais rápido você vai estar colocando dinheiro no bolso, tá bom? Então é só você fazer isso. Foi o Rafael que perguntou. Para você se tornar um revendedor, é só você entrar lá no link que está na nossa bio e tá fazendo o seu cadastro, tá joia? Outra pergunta aqui, a pergunta número 8, as pessoas estão dizendo que está muito caro, o que fazer? Eu também falei sobre isso no começo da live, mas eu quero repetir. Você tem que tomar muito cuidado, né, com o seu público.
Você tem que qualificar o seu público. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, que é um assunto muito importante. Como que você faz a qualificação? Obviamente que a gente não consegue, né, prever algumas situações, mas você consegue, né, de fato estar mapeando aí o público que você atende e ver se faz sentido ou não. Eu vou dar um exemplo bem genérico aqui, mas eu acredito que você vai conseguir entender o que eu quero dizer. Exemplo, eu sou um vendedor de Ferrari. Eu trabalho numa concessionária, eu vendo Ferrari. A gente está falando aí de carros de 800 mil, 1 milhão, 1,5 milhão. E eu começo a oferecer essa minha Ferrari para uma pessoa que é recém-formada e que ela recebe um salário de 2 mil, de 3 mil reais. Essa pessoa vai comprar a minha Ferrari? Ela não vai comprar. Ela quer comprar essa minha Ferrari, ela tem o desejo de ter uma Ferrari, ela tem, mas só que ela não tem potencial de compra. Eu não estou desmerecendo essa pessoa, mas é uma realidade. Então eu preciso qualificar essa pessoa. Então como que eu vou qualificar uma pessoa, né, para ver se de fato ela tem o perfil ou não de comprar uma Ferrari? Com o que essa pessoa trabalha? Né? Eu vou investigar com o que essa pessoa trabalha, como que é o lifestyle dessa pessoa, como que ela vive, entender quais são os outros carros que ela tem, para ver se faz sentido ou não. Porque quando você não qualifica o seu cliente, você perde tempo e o seu cliente também perde tempo. E como que você consegue fazer isso no segmento de semijoias? Você vai começar a investigar a vida daquela pessoa. Nos termos digitais, hoje a gente fala hackear. Você vai começar a hackear aquela pessoa. Entra no Instagram, veja se aquela pessoa ela usa acessórios, dá uma olhada ali para ver quais são as empresas de semijoias que ela segue. Ah, ela segue 10 empresas de semijoia. Ó, legal. É um sinal, pode ser que essa pessoa utilize semijoias. Você olhou as fotos daquela pessoa, nossa, todas as fotos ela está com acessório diferente. É mais um sinal positivo, que é uma pessoa qualificada e que utiliza semijoias. Então, quando você vai oferecer, né, o seu acessório para aquela pessoa, as chances dela comprar são muito maiores. Agora imagine você oferecer semijoias para uma pessoa que só usa bijuteria. Essa pessoa que só usa bijuteria, talvez ela nem saiba qual é a diferença de uma bijuteria para uma semijoia. E obviamente que a bijuteria ela vai pagar um valor irrisório. Só que essa peça ela não tem durabilidade. E a semijoia não. A gente está trabalhando, né, com artigo de luxo, a gente está trabalhando com algo que vai durar. Então a gente precisa entender e qualificar o nosso público. O perfil de público que compra bijuteria é um perfil que não vai entender o valor que tem na sua peça. E ela vai entender que está caro e que não faz sentido para ela. Então, fique muito atenta a isso. Você precisa qualificar, né, o seu público. Porque se você for vender para um público que não consome, não compra semijoias, ela de fato vai entender que está caro. Outra coisa que você precisa ficar muito atenta. Deixa eu só lembrar o nome aqui da pessoa. A Cida Santos. Né, o Cida, uma outra coisa, vê se você também está agregando, né, valor para o produto que você vende, para a peça que você vende. O que que é agregar valor? É você falar da garantia, é você falar da história da empresa. Imagine que legal você falar assim, ó, hoje eu sou, né, uma empreendedora, eu empreendo com a Monra Semijoias, é uma empresa, né, que já está há mais de 15 anos no mercado de semijoias, é uma empresa que tem mais de 13 mil revendedoras. Ó, dá uma olhadinha aqui no Instagram da empresa, né, que eu trabalho. Vamos ver lá, tem mais de 500 mil seguidores, né, várias influenciadoras trabalham para essa marca. Isso gera credibilidade, isso agrega valor. E quando a pessoa vê o preço da peça, ela entende o valor e aquilo acaba, né, ficando aos olhos dela, né, mais, como que eu posso dizer? Mais aceitável, né? Ela entende que de fato, né, tem um valor agregado. Então isso é muito importante também, né? Você agregar valor para o que você vende. Uma outra coisa que vai ajudar muito é você entender, né, sobre semijoias, é você entender sobre o produto que você vende, é mostrar conhecimento. Isso também agrega valor e vai diminuir o número de pessoas que estão falando que a sua peça está cara. O que que eu quero dizer com conhecer as semijoias? O princípio básico de todo vendedor. O princípio básico é conhecer o produto que vende. Se você não sabe qual é a diferença de semijoias, né, para bijuteria, se você não sabe qual é a diferença de semijoias para joias, por favor, você precisa parar
quando terminar essa live, e buscar esse conhecimento. Isso é muito básico. Então você precisa entender um pouco também sobre combinação. Né? Você está vendendo uma peça, ó, essa peça é uma peça que ela combina muito, né, com uma roupa mais esportiva. Essa peça já é uma peça mais formal. Então, quando você for, né, para um evento, você pode estar utilizando essa peça. Então, você mostrou conhecimento, você agregou valor para o que você está fazendo. Isso vai te ajudar muito também. Então, faça uma análise, Cida. A partir de hoje, como tem sido, né, a abordagem que você tem feito, como você tem construído esse processo de vendas para essas pessoas que estão falando que estão caros, tá? Porque não tá caro. Todas as peças que existem aqui na Munhá, antes da gente precificar, a gente faz, né, uma avaliação de mercado, a gente tenta entender, né, o que os nossos maiores concorrentes estão fazendo, e eu te garanto, o valor das peças da Munhá são os melhores valores do mercado de semijoias. Eu digo para empresas que trabalham com qualidade, tá? Porque vocês sabem a qualidade das peças que a gente trabalha, né? Então é muito importante, né, vocês ficarem atentas em relação a isso. Espero que eu tenha respondido aí a sua resposta, tá, Cida? Ó, estou gostando dos treinamentos. O que preciso fazer para falar bem assim, Salete? Salete, muito obrigado aí pelo elogio. Vou confessar algo para vocês aqui. No começo, quando eu startei, né, a minha vida como vendedor, não digo quando eu tinha ali 8 anos, mas quando eu comecei a vender de uma maneira mais profissional, eu sempre tive muita dificuldade, eu sempre entendi as limitações que eu tinha. Sempre fui bastante introvertido, sempre tive, né, uma comunicação muito curta. O que que eu quero dizer, uma comunicação curta? Eu sempre tive um vocabulário muito pequeno. E entendendo a minha limitação, eu tive certeza que eu precisava buscar conhecimento e que através do conhecimento eu ia começar a mudar o meu jogo. Nunca gostei de ler, nunca fui incentivado pelos meus pais a lerem. Eu nunca vi o meu pai lendo um livro, eu nunca vi a minha mãe lendo um livro. Então eu não tive exemplos dentro de casa para eu poder entender o poder do conhecimento na minha vida. Mas eu comecei a buscar, né, de maneira. Eu tomei essa iniciativa e comecei a ler, mesmo não gostando. Comecei lendo uma página por dia, comecei a ler 2 páginas, 3 páginas, 10 páginas, 20 páginas, e comecei a pegar gosto por aquilo. Eu buscava conhecimento e aplicava. E todas as vezes que eu aplicava, eu percebi o poder do conhecimento na minha vida. E aquilo foi me dando um repertório, aquilo foi me dando uma bagagem. Quando eu fiz a minha primeira live, quando eu abri a primeira vez o meu celular para poder fazer um vídeo, foi horrível. Se eu for olhar esse vídeo hoje, eu vou perceber a evolução que eu tive. Mas por quê? Né? Que algumas pessoas falam, nossa, Bruno, você tem o dom da comunicação, você fala muito bem. Só que muitas dessas pessoas não sabem da minha trajetória, não sabem o tanto que eu tive que treinar para poder estar aqui hoje falando com vocês. E por que eu estou falando isso? Porque é possível para todos. Basta você ter disciplina, basta você pagar o preço e entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu não tenho dúvidas que daqui 10 anos eu vou olhar para trás essa live que a gente está fazendo, esse bate-papo, e eu vou perceber a evolução que eu tive. E talvez eu vou falar, nossa, eu não falava tão bem assim, hoje eu falo melhor do que naquele período. E depois que se passarem mais 10 anos, eu vou perceber que eu evoluí ainda mais. Então esse é o segredo, a gente ter, né, perseverança e ter consistência. O que que é consistência? É você repetir muitas vezes aquilo. As pessoas hoje desistem muito fácil. As pessoas não. E outra coisa que é muito importante. As pessoas às vezes, né, elas estão muito, muito preocupadas com a opinião dos outros. Ah, se eu pegar o meu celular e gravar um vídeo para falar que hoje eu sou uma empreendedora, né, da Munhá Semijoias, o que que elas vão falar de mim? Esse é o mal do século, é nós estarmos preocupados com a opinião dos outros. Sabe com quem que você tem que estar preocupado? Com as pessoas que têm mais resultados que você, com as pessoas que chegaram onde você chegou. E sabe o que que eu vou falar para você aqui agora? Que essas pessoas não têm nem tempo para isso. Essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão construindo riqueza, essas pessoas estão atrás de poder gerar transformação na vida de outras. Sabe quem são as pessoas que criticam? As pessoas que não têm resultado. E as pessoas que não têm resultado, elas não podem te parar. Então guarde algo no seu coração. Não se preocupe com o que as outras pessoas vão pensar de você. Se preocupe, né, em gerar resultado. Porque depois de um tempo, sabe o que vai acontecer? Aquelas pessoas que não acreditavam, aquelas pessoas que te criticavam, elas vão chegar e vão bater nas suas costas e vão falar: eu sabia que você ia chegar aqui.
Sempre acontece dessa maneira. Então, o segredo para você ter uma boa comunicação, o segredo para você poder, né, um dia estar ministrando um treinamento como esse é buscar conhecimento e praticar muito. Pratique muito. Esse é o segredo da excelência. E no mundo das vendas não é diferente. Quanto mais você praticar, melhor e mais preparado você vai se tornar. Porque a gente vai entendendo, a gente vai errando e vai descobrindo onde a gente cometeu erros para que nas próximas a gente não cometa mais. Eu não sou de Leme. Hoje eu moro em Limeira. E onde eu ministro esse treinamento é em Leme. Mais ou menos de Limeira até Leme vai dar 1 hora. E sabe o que eu faço? Quando eu volto para Limeira, nessa 1 hora que eu tenho, eu ligo essa live e começo a assistir ela do começo ao fim, para poder ver onde eu cometi erros e onde eu posso melhorar. Então esse é o exercício, gente. Não tem fórmula mágica. Corra atrás, eu tenho certeza que você vai estar conseguindo aí também, tá? Tô ouvindo e lendo, melhor dizendo, alguns relatos aqui, ó. Eu sou revendedora aqui em Diamantina. Eu amei as joias Munhá. Eu fico tão feliz, gente, quando eu leio comentários positivos. Eu gosto muito disso. Eu acho que quando a gente coloca para fora coisas boas, quando a gente coloca para fora coisas positivas, isso traz, né, energia, traz entusiasmo. Então eu gosto muito. Gente, o tempo tá passando, já é 8h46. Eu vou estar respondendo mais 2 perguntas aqui, tá? Pra gente tá finalizando. Se você tem alguma pergunta, aproveita aqui para você estar fazendo. Eu separei as melhores perguntas para o final, tá? Então fique aqui que as melhores é onde tem o ouro para você poder colocar em prática aí na sua vida. Uma pergunta que eu gostei muito aqui, ela colocou aqui, ó: que hábitos de sucesso posso adotar para melhorar a minha performance como revendedora? Gostei muito dessa pergunta. Que hábitos de sucesso posso adotar para melhorar a minha performance como revendedora? Eu vou estar citando 3 aqui, tá? Antes da gente estar começando esse bate-papo, eu estava conversando aqui com o pessoal dos bastidores e uma coisa que eu tenho, né, lutado todos os dias e tenho conseguido é praticar exercícios físicos. Eu penso que para a gente estar bem, nós precisamos trabalhar algumas áreas da nossa vida. A física ela é muito importante, então você precisa estar se alimentando bem, você precisa estar praticando exercícios físicos, porque nós fomos criados para poder se movimentar. Eu digo que Deus ele deixou muitos exemplos na natureza. Muitos elementos da natureza, ou melhor, todos os elementos da natureza, eles estão em movimento a todo tempo. E isso foi um sinal que Deus nos deixou porque você também precisa estar em movimento. Como, por exemplo, o mar. O mar está em movimento a todo tempo, o mar não para nunca. O sol está em movimento a todo tempo, a lua não é diferente, as estrelas não são diferentes, tudo está em movimento a todo tempo. E você não é diferente, você precisa se exercitar. Quando você pratica exercícios físicos, você tem mais disposição. Quando você pratica exercícios físicos, você tem uma mente mais clara, você tem uma mente que pensa mais. Então, o exercício físico é um dos hábitos que você precisa colocar dentro da sua rotina. Comece devagar. Se você ainda não pratica exercícios físicos, faça uma caminhada de 10 minutos todos os dias. Depois você aumenta para 15, depois você aumenta para 20. Aí você vai começar a perceber os benefícios que aquilo vai trazer para sua vida. E com esses benefícios você vai querer aumentar e não vai querer parar nunca mais. Então, primeiro, pratique exercícios físicos. Quem pratica exercício físico, comenta comigo aqui. E quem não está praticando e tem vontade, né, de praticar, comenta aqui também que eu quero, né, tá lendo. Outra coisa que é muito importante é você cuidar do seu emocional. Esse é um hábito também que faz toda a diferença. E como que você cuida do seu emocional? Primeiro, tome cuidado com as pessoas que você tem convivido. Se você anda com pessoas que são muito pessimistas, a tendência é você também se tornar pessimista. Tem pessoas que está chovendo, a pessoa reclama da chuva. Se está sol, ela reclama do sol. Se está nublado, ela reclama que o tempo está feio. Nada está bom para aquela pessoa. Ela vai te trazer também essa energia negativa. Você vai ser influenciada por ela. Então, esse é o primeiro. Se você está andando com pessoas que não têm sonhos, com pessoas que só falam coisas desnecessárias, isso vai afetar o seu emocional. Agora, se você está do lado de pessoas que têm ambição, se você está do lado de pessoas que querem praticar exercício físico, você vai ser influenciada para praticar exercícios físicos. Então, as pessoas com quem você se conecta no seu dia a dia, o ambiente que você frequenta, vai influenciar o seu emocional. Outra coisa que é muito importante, tome cuidado com o que você está vendo.
Tome cuidado com o que você está ouvindo, porque isso também vai influenciar o seu emocional. Se você está vendo coisas que não te edificam, se você está vendo coisas e ouvindo coisas que não vão fazer de você uma mulher melhor, um ser humano melhor, isso vai influenciar no seu emocional. E a terceira, não menos importante, mas é a base, é a vida espiritual. É você estar conectado com algo superior. E aqui eu não estou falando de religião. Eu penso que cada pessoa ela tem a sua religião. Penso que todas as religiões elas são importantes. Eu sempre digo que a religião ela é um barco. Né? Cada religião é um barco diferente que vai levar você, né, para um destino. Então, aquela religião que melhor se adaptar para a sua vida, legal. A importância da religião é a sua conexão, né, com algo superior. Então, a gente bate muito nessa tecla. Cuide também do seu espiritual, porque quando você está conectado com algo superior, com, né, eu acredito muito em Deus. Então, quando você está conectado com Deus, você tem a quem recorrer, você tem a quem levar os seus problemas, você tem a quem comemorar suas vitórias. Então, cuide desse tripé: a sua parte física, a sua parte emocional e a sua parte espiritual. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Joia? Outra coisa que é muito importante para a gente poder finalizar o nosso bate-papo aqui. Quem fez essa pergunta aqui foi a Eliana. A Eliana disse: Bruno, esses dias eu assisti em um podcast e o entrevistador fez a seguinte pergunta: se fosse para você poder deixar uma frase e essa frase fosse estar estampada em todos os outdoors do mundo, qual frase você colocaria nesse outdoor? E eu vou terminar esse nosso bate-papo falando sobre essa frase e o porquê que eu colocaria essa frase nos outdoors. Mas antes eu vou estar bebendo uma água aqui. Eu carrego uma frase comigo e essa frase, né, ela está estampada no meu escritório. Essa frase diz o seguinte: quem vende não depende. Se eu tivesse a oportunidade de colocar essa frase em todas as capitais do mundo, onde todas as pessoas tivessem a oportunidade de ler, essa seria a frase: quem vende não depende. E qual que é o significado dessa frase? Eu entendo que a partir do momento que nós dominamos a habilidade de vender, a gente não depende de mais de ninguém. Você não vai depender mais do governo, você não vai depender mais do Estado, você não vai depender mais do seu marido, você não vai depender mais da sua mulher, você não vai depender mais do seu pai, da sua mãe. Você vai construir a sua história. E eu sou a prova disso, que quem vende não depende. Leve essa frase para sua vida. A partir do momento que você dominar a habilidade de vender e se tornar um mestre ou uma maestria na arte de vender, muitos dos seus sonhos serão realizados. E aqui na Munhá você tem essa oportunidade. Se você já é uma revendedora, eu estarei aqui. Eu firmei um compromisso com você. Toda terça e quinta, às 20 horas, eu estarei aqui para poder entregar conteúdo, para poder entregar chaves que serão importantes para poder destravar sonhos que você tem no seu coração, sonhos que muitas vezes você nem lembra mais deles, sonhos que você tinha na sua infância e que você acredita que estão tão distantes que você nem pode mais realizá-los. E eu quero despertar isso em você e mostrar que você é capaz de realizar e viver tudo o que você sempre sonhou. Na quinta-feira nós temos o nosso próximo encontro. E sabe quem vai estar com a gente aqui? O Fábio Munhá, que é o criador da Munhá Semijoias. A gente vai ter um outro bate-papo incrível. Quem participou na quinta-feira passada teve acesso a muito conhecimento, ele falou sobre novidades, e essa próxima live que vai acontecer na quinta-feira às 8 horas, ela vai estar imperdível. Eu preparei um roteiro muito legal e o Fábio vai entregar muita coisa gratificante aqui para você. Pra gente finalizar esse bate-papo, eu gostaria, né, que você fizesse algo. A gente vai finalizar essa live e eu quero que você dê um print agora da tela, salve essa foto e faça o seguinte: você vai postar essa foto nos seus stories. É uma maneira que você tem de retribuir, tá? Tudo que nós estamos fazendo aqui por você, todo esse conteúdo que a gente está entregando para você, é uma maneira que eu quero que você devolva pra gente. Então você vai printar, né, e vai postar nos seus stories e vai marcar a Munhá Semijoias e vai estar marcando também o Fábio Munhá, tá? Nos seus stories e vai colocar lá: quem vende não depende. E depois eu quero ver todas vocês que marcaram. Quero dar uma olhadinha lá no seu perfil e, se possível, te trazer algumas dicas e conhecer um pouquinho mais da sua história. Posso contar contigo? Então eu vou fazer uma pose aqui,
tá? De 3 segundos, e você vai dar um print e vai estar nos marcando, né, depois nos seus stories. E também, quando a gente finalizar essa live, a gente vai deixar salva e eu quero que você vá lá e comente qual foi o principal aprendizado que você teve, ou apenas você vai colocar lá: quem vende não depende. E eu quero te conhecer, quero ir lá no seu perfil e estar curtindo o seu comentário. Então vou fazer a pose, deu print. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pelo seu tempo. Sou muito grato por essa oportunidade e espero cada dia mais entregar o mais refinado dos conteúdos. Todos os dias eu tenho buscado conhecimento e pedindo a Deus sabedoria para que de fato, né, a Munhá seja um canal de transformação na sua vida e na sua história. Muito obrigado e até quinta-feira.